vou falar sobre formigamento ao pedalar. Um problema, um desconforto que atinge aí muitos ciclistas, muitas pessoas já passaram por isso, eu já passei, em algum momento é relativamente comum e também é relativamente fácil a gente resolver. Eu vou falar aqui sobre os 3 principais tipos de formigamento que costumam acontecer com ciclistas. Formigamento nos pés, formigamento nas mãos e formigamento nos genitais. Tá bom? Então acompanha que eu vou falar sobre um de cada vez, só que antes disso vamos entender o porquê do formigamento de maneira geral, seja mãos, pés, genitais. Os formigamentos estão ligados à interrupção do fluxo sanguíneo para aquela região. Então, se você está com formigamento ali nos pés durante um pedal longo, né, ou depois de um pedal longo, é porque alguma coisa aconteceu que interrompeu ali o fluxo sanguíneo para aquela região, né? A mesma coisa valendo para os genitais, a mesma coisa valendo para as mãos. Vamos pensar nisso, né? E com esse problema colocado, a gente vai pensar na solução, que é claro, voltar ali o fluxo sanguíneo para aquela região, e a gente vai resolver esses problemas de 2 formas, né? A primeira está ligada aos ajustes da bicicleta, e é a principal, e a segunda está ligada também à escolha de equipamentos e ao próprio treinamento. Vamos falar então primeiro sobre o formigamento nos pés, né? Por que esse formigamento nos pés ocorre? Geralmente eles estão ligados ao ajuste do taquinho da sapatilha, se você pedala de sapatilha, né? Então, se o seu taquinho não estiver bem ajustado, ele pode estar bem ajustado para você, né? Então, por isso que é legal também você fazer aí um bike fit ou ajustar o taquinho de acordo com a sua individualidade biológica, né? Eu, por exemplo, quando eu fico de pé na posição, digamos, normal, né, o meu pé esquerdo, ele fica aqui, ó, né, retinho, bem alinhado aqui com o tornozelo, e o meu pé direito ele é um pouquinho rodado assim para fora, tá? Então, ou seja, o meu ajuste de taquinho do pé direito já é um pouquinho diferente, e eu descobri isso fazendo um bike fit, tá bom? Já tive formigamento também nos pés. Então veja, ajustar o taquinho da maneira correta pode ajudar muito a resolver esse problema, provavelmente vai ajudar, tá? Uma outra possibilidade que acontece menos é de que o seu selim esteja muito alto, e aí você está dançando ali em cima da bicicleta, está comprimindo um pouco, o selim está comprimindo um pouco a musculatura interna ali das coxas e pode estar interrompendo um pouquinho ali o fluxo sanguíneo, mas é difícil, geralmente está ligado mesmo à compressão ali da planta do pé, tá? Que acaba impedindo ali o fluxo sanguíneo para aquela região, acaba às vezes formigando a ponta dos dedos dos pés ou a planta do pé, né, por conta ali da pressão. Se você não pedala de sapatilha, é mais raro acontecer esse tipo de formigamento, mas se você não pedala de sapatilha e está com formigamento nos pés, a gente precisa avaliar o equipamento. Com qual tênis que você está pedalando, né? Solado, conforto, se está havendo ali alguma pressão excessiva que não está deixando o sangue circular ali para aquela região. E é por isso também que isso às vezes acaba acostumando a acontecer mais em pedais longos, porque a gente fica muito tempo ali, muito tempo pressionando, e acaba acontecendo esse formigamento. Segundo formigamento que eu vou falar é o formigamento das mãos, tá? Mais uma vez relacionada à interrupção do fluxo sanguíneo, e isso costuma acontecer, você pode, à medida que eu vou falando, você pode se identificar ou não, né? Pode acontecer nas 2 mãos, mas às vezes é até normal que aconteça em apenas uma delas, né? Por quê? Porque o nosso corpo também não é totalmente assimétrico, né? A gente tem diferenças ali de posição, de distribuição de peso. Então, se acontece em uma delas, a gente está distribuindo o peso de alguma forma que está ficando mais, né, o peso em uma das mãos, e por isso essa está ficando dormente, formigando, né, e a outra não. Ou se for nas 2, está distribuindo o peso corretamente, mas de maneira errada, porque o fluxo está sendo interrompido ali para as 2 mãos. Então vamos lá. Primeiro, do ponto de vista do ajuste. O que a gente pode pensar para o ajuste da bicicleta? Dependendo da altura do seu banco e da posição da sua mesa de guidão, pode ser que você esteja com o corpo muito inclinado à frente e jogando o peso muito forte nesse conjunto todo aqui, ó. O peso do corpo vai todo para esse conjunto aqui, ó, de ombro, braço, antebraço, punho. Então, tá pressionando ali o punho,
né, pressionou aqui os vasinhos e está interrompendo a irrigação sanguínea para o resto da mão. E com o passar do tempo, especialmente no pedal longo, vai acontecer esse formigamento. Então, um bike fit pode te ajudar, ou uma regulagem, né, com alguém que seja especialista, que conheça, que possa te ajudar nisso, ou você mesmo. Uma regulagem pode te deixar, às vezes, numa posição mais de conforto, levantar um pouco mais para tirar essa sobrecarga aí dos punhos e, consequentemente, das mãos, tá? Mas veja, não necessariamente é isso. Se você tem um desempenho, se você quer um desempenho mais esportivo, que vai exigir de você uma posição mais agressiva na bicicleta, mais inclinada, existem outras formas de a gente tentar resolver isso aí. Uma forma que eu gosto muito está ligada a equipamento, tá? Tem um equipamento para bicicleta que é tipo uma extensão de guidão, que chama bar end. Na minha época chamava chifrinho. É um pedacinho que você coloca bem na pontinha dos dois lados do guidão da mountain bike, que vai te permitir fazer não só a pegada normal que você faz ali na manopla, né, no punho ali da bike, como vai te permitir fazer essa pegada vertical. Tá? Então o que acontece? Você vai alternar pegadas durante o pedal e isso vai aliviar, né? Se você fica ali 2 horas, 3 horas, 5 horas pedalando firme, segurando, né, ali naquela posição única que o seu guidão te dá, vai ser um pouco mais propenso a você sentir esse formigamento, a você interromper o fluxo sanguíneo para essa região. Essa troca de posições vai te ajudar bastante a aliviar ali a pressão nessa região e, consequentemente, a aliviar também ou até a não acontecer esse formigamento. Vamos pensar em outras práticas de ciclismo relacionadas ao formigamento no punho também. Se você não tem um objetivo competitivo, cicloturistas, por exemplo, utilizam um guidão podem utilizar, né? Um guidão chamado guidão borboleta. Tem um vídeo aqui no canal sobre guidão borboleta, eu fiz até um review, vou deixar aqui na descrição para vocês verem. Ele permite múltiplas pegadas diferentes no guidão, que vai ajudar muito no conforto, especialmente para pedais longos, mas aí já é um objetivo totalmente de lazer, de cicloturismo mesmo. E nós temos também o guidão da bicicleta de estrada, né, que é o guidão drop, que é aquele guidão que tem uma partezinha aqui na horizontal e ele é curvo, né? Então você pode segurar ali na posição tradicional para alcançar, né, a alavanca de freio e o STI para trocar as marchas. Você pode segurar também em cima, né, numa posição mais alta. Você pode segurar embaixo, numa posição mais agressiva. Ou seja, você tem várias possibilidades de pegadas diferentes, de troca de posição. Então, do ponto de vista de equipamento, isso acontece menos, né? No ciclismo de estrada é menos propenso a esse formigamento aí de mãos. E finalmente vou falar do formigamento na região genital, que incomoda demais, né? Também ocorre por essa falta de irrigação sanguínea ali para a região, porque quando a gente fica muito tempo sentado em cima do selim, pode acontecer, né, dependendo aí se a gente estiver sentado numa posição errada, ou se o selim não for um selim ideal, enfim. Pode acontecer a compressão do períneo, né, e a gente interrompe o fluxo sanguíneo para a região genital e começa aquele formigamento chato. Às vezes a gente tem que descer da bicicleta, chacoalhar ali, né, para ver se devolve ali a circulação para a região. E a gente tem que tentar evitar isso ao máximo, né? Temos que evitar e vamos evitar isso ao máximo. Podemos fazer isso também de duas formas. Relacionado ao ajuste da bicicleta, às vezes banco muito alto, ou você está sentado na posição que não é a posição correta, tentar sentar sempre com os isquios, né, que são a pontinha do osso da bacia e os isquios bem encaixadinhos nas duas bandas do selim, né, vão te ajudar a manter ali o fluxo sanguíneo para a região e, claro, a escolha de um selim ideal. Por isso que muitos selins, né, não só de mountain bike, de ciclismo de estrada, selins de bicicleta de maneira geral, tem ou um abaulado, um espaço ali mais afundado, bem no meio do selim, para acomodar ali o períneo, evitando que ele fique comprimido, ou então selins, inclusive, vazados, né, para você encaixar ali da melhor maneira possível. E aí vocês vão resolver dessas duas formas, né, escolhendo um selim que você fique bem acomodado em cima dele, um selim confortável para você, né? Que não necessariamente precisa ser um selim alto, muito estofado, né? Tem selins competitivos,
mais agressivos, que tem aquele abaulado ali que vão ajudar, e também o ajuste da bicicleta, o ajuste do banco e da sua posição a se sentar, né? Sentar na posição correta com os discos bem apoiados nas duas bandas do selim. Um outro ponto que eu comentei aqui, mas que acontece com menor frequência, eu falei que está relacionado ao treinamento, né, e também ao fortalecimento do corpo. Por quê? Porque às vezes a gente sente o formigamento, a causa pode ser a nossa postura ali em cima da bike ligada ao fortalecimento ou à falta desse fortalecimento. Exemplo, eu falei do formigamento de punho, né? Então você está com o corpo todo solto ali em cima do punho, né? Por quê? Porque as costas, a musculatura das costas estão fracas, a musculatura de sustentação do abdômen está fraca, né? E aí você joga todo o peso do corpo ali no seu punho e vai depois formigar as mãos. Se você fortalece a musculatura das costas, a musculatura do abdômen, lombar, toda a sustentação, você acaba aliviando a sobrecarga sobre o seu punho, sobre a sua mão, e pode ser que o formigamento, inclusive, vá embora por conta disso, né? Desse fortalecimento. Se não for alguma coisa de posicionamento, né? Ou de equipamento, pode ser isso. Acontece em alguma medida também.